Que bom estar aqui com você mais uma vez no podcast da Rede Super de Televisão, o nosso Pode Crer. Você é muito bem-vindo, você que assiste pela Rede Super de Televisão e também você que assiste pelas nossas redes sociais, pelo YouTube da Rede Super. Participe com a gente, o nosso Instagram da Rede Super está aqui no ar. Começa a seguir a Rede Super aí, manda sua mensagem, manda sua sugestão de pauta. Você que está no YouTube aí, manda uma mensagem para a gente também, encaminhe esse programa para outra pessoa, para que ela seja abençoada também, porque nós sempre queremos trazer pessoas aqui com uma história para abençoar a sua vida e hoje não vai ser diferente. Nós estamos com o pastor e engenheiro Gilberto Fernandes. Boa tarde, pastor. Seja muito bem-vindo. E aí, como é que estão as coisas? Tudo jóia, graças a Deus. Que alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor Jesus fez na minha vida, que isso é o que é o mais relevante, né, Fábio? Sem dúvida, pastor. E eu quero começar já, antes de contar a sua história de conversão em 2009, que é incrível, tudo que o senhor passou com a família. Mas eu já quero puxar um assunto com o senhor aqui, que é um assunto que incomoda muitas pessoas que vêm conversar comigo, que é assim, olha, quando eu te apresentei, eu fiz questão de falar pastor e engenheiro, né? A pessoa muitas vezes vem para a igreja e, obviamente, que alguns vão ter um chamado específico do Senhor, que vão deixar tudo mesmo e vir para dentro da igreja e trabalhar dentro da igreja e ficar dentro da igreja. A igreja de Cristo também necessita dessas pessoas. Mas existem pessoas que Deus vai usar no mercado de trabalho. Existem pastores que vão ser pastores e são advogados, são médicos, são engenheiros, como é o seu caso, né? Você quando você converteu, quando você entendeu o seu chamado de pastor, você teve conflito nessa área? Você pensou assim, não, eu não posso ser pastor e engenheiro, eu vou ter que deixar a engenharia para eu me dedicar ao Senhor. Como que foi isso para você? Na verdade, eu acho que como praticamente todos nós assim que nos convertemos, conhecemos Jesus e vivemos o que nós chamamos de primeiro amor, há um primeiro momento em que a gente pensa em deixar tudo sim, e comigo não foi diferente. Mas caminhando, andando, eu fui percebendo, né, nos meus primeiros anos de caminhada, que eu não precisava sair da minha profissão. E quando a comunidade na qual eu caminhava reconheceu o chamado pastoral e nos convidou para isso, foi de forma bastante natural. E hoje eu tenho plena convicção de que, pelo menos nesse momento da minha vida, eu não preciso deixar a minha profissão secular. Pelo contrário, eu sou um agente de Cristo ali, né? E posso continuar fazendo o que nós chamamos de atividade secular, né? E exercer o chamado pastoral na minha comunidade. Acredito, e tenho visto isso, sabe, pastor Fábio, cada vez mais, né? O Senhor levantando pessoas nas suas mais diversas áreas, profissões, para que elas sejam bênção ali, sendo pastoras ou não, ou pastores ou não. E claro, é o que você falou, para alguns sim, há um chamado, né, de ministério que nós chamamos de integral, né? Eu brinco que eu sou um pastor de dedicação integral, mas não exclusivo, né? Eu atuo numa outra área. Jesus, para algumas pessoas, ele falou, vai lá e prega para a sua família. Para outras, ele falou assim, não, vai lá e prega para todas as cidades. Para outras, ele falou assim, não, volta para onde você estava. Então, é uma experiência, né, que eu creio que cada um de nós tem que ter, e uma convicção. E se Deus te chamou para ser bênção na sua profissão, que você seja um pastor, um evangelista, o título que for, mas continue atuando na sua área, que você vai fazer a diferença ali, eu penso assim. Bênção demais, é isso mesmo. Pastor, como é que foi essa história da sua conversão? O senhor é de um lar cristão, o senhor já nasceu num lar cristão, o senhor já acompanhou essas coisas de igreja desde criança? Como que foi a sua infância? A minha família é católica romana, né? Eu sou o primeiro cristão evangélico, por parte de pai, por parte de mãe. Então, não tive, né, essa cultura evangélica, não vivi esse cristianismo evangélico. A minha esposa se converte primeiro, minha esposa, e aí, né, a minha alegria, né, quando eu estou próximo dos meus irmãos da Lagoinha, né, a minha esposa se batizou
na Igreja Batista Lagoinha, Olha, em 2001, 2002, 2001. E ela foi primeiro para Cristo, né, por conta do Evangelho ter alcançado a família dela. E nós éramos casados e eu vou me converter em 2009, quando nós tínhamos 10 anos de casados e vínhamos de 10 para 11 anos de casado e vínhamos de uma crise no casamento. Sim, você ficou 10 anos casado com sua esposa convertida. Ela se converte, nós nos casamos em 98, ela se converte ali. Quando nós nos casamos, viemos para Belo Horizonte, e Belo Horizonte foi o deserto dela. Sim. Ela ficou longe da família que morava no interior. E aqui ela tem, né, nesse deserto, ela tem, né, o deserto que para muitos é aquela coisa apavorante, né, essa expressão cristã nossa, né, do deserto. Para ela foi o local onde ela levantou a mão para Jesus e falou: "Eu te quero". Sim. Se batiza na Lagoinha e por 7 anos ela caminha orando pela minha conversão. Sim. Quando explode uma crise no casamento, uma traição da minha parte. E a partir daí Deus começa a realmente apertar o cerco para o meu lado. Desculpa eu ficar te cortando, mas eu queria entender Sem bem, problema. Porque tem pessoas nesse momento que estão nos assistindo, mulheres casadas, que o marido não é convertido, né? Esse momento, esses anos aí, 7, 6 anos, que a sua mulher era convertida e você não. Você teve conflitos com ela no início por ela ser convertida? Não. Eu vi que foi bom para ela. Na minha cabeça funcionava assim: você melhorou, você agora é uma mulher mais mansa, mais doce comigo, que bom para você. Mas eu não queria aquilo para mim. Eu continuei, eu bebia diariamente, eu tinha envolvimento com pornografia e ela se limitou a orar por mim. Sim. Eventualmente me chamava para a igreja, mas ela tinha um testemunho muito mais forte do que os convites para que eu fosse à igreja ou não. E eu via realmente algo diferente nela, mas não queria aquilo para mim. Sim. E eu presenciei ao longo dos anos cenas das segundas-feiras, por exemplo, ela embrulhava um monte de lata de cerveja, isso ela me contava depois, e colocava na lata de lixo e dizia: "Isso aqui em casa um dia vai acabar". E foram 7 anos que ela orou pela minha conversão até, né, Deus tem os seus caminhos, até que Ele pudesse realmente me alcançar. Isso vem primeiro com uma traição, onde eu começo a frequentar a igreja para não perder o casamento. Sim, uma traição da sua parte. Da minha parte. Eu quis sair de casa, ela falou assim: "Não, fica aqui", e ela me perdoa. Essa traição, ela descobriu ou o senhor incomodou e contou para ela? Inicialmente ela descobriu e inicialmente eu neguei. Sim. Mas eu vivi uma rede de mentiras tão grande que eu não aguentava mais aquilo. Sim. E com dias depois eu falei com ela: "Você quer saber, eu te traí mesmo". E eu creio, sabe, pastor Fábio, que essa minha atitude de virar e falar assim: "Eu não aguento mais isso", eu não tinha consciência de que eu queria Cristo. Mas eu creio que ali Deus achou lugar para poder trabalhar dentro do meu coração, porque eu não queria mais aquelas mentiras. E eu começo então a frequentar a igreja, Eu brinco que eu não gostava do louvor, eu chegava na hora da palavra, gostava de ver as ministrações, as palavras, mas nesse momento nós descobrimos uma gravidez da nossa segunda filha, né? Nós somos pais de um rapaz de 24 anos, o Pedro, e nós ficamos grávidos então da Sara. E 9 meses depois, quando a Sara nasce, aí sim, o dia da minha conversão foi 28 de março de 2009. No nascimento da Sara, o médico nos chama e diz que ela tinha todas as características de uma criança que tinha síndrome de Down. Naquele instante, né, como todo bom homem durão, né, eu segurei a onda naquele quarto hospital, o médico saiu, eu falei com a minha esposa: "Vou ali no banheiro, ali lavar as mãos". E na verdade, no banheiro eu me ajoelho, eu entendi que Deus falava comigo, e eu me prostro diante ali de Jesus e
e digo para ele que eu vou segui-lo para o resto da minha vida. A minha conversão, assim, ela se acontece pontualmente dessa forma, claro, depois do que Deus vinha fazendo na nossa vida. Sim. Olha só. Então, hoje, a Sara está com 13 anos. 14 anos. 14 anos. 14 anos. E assim, foi... Qual que é a diferença dela para o seu filho? São de quantos anos? Lá em casa, isso é bem diferente também, querido, né, telespectador, querido ouvinte. Lá em casa, nós somos pais do Pedro, de 24, a Sara, de 14, e a Sofia, a nossa caçulinha, de 5, né? Ah, teve mais uma depois. Teve mais uma. A gente brinca que é 3-0 para Deus, nenhum planejado. Olha só. Mas os 3, né, são as nossas bênçãos, caminham junto com a gente. Enfim, e a Sara é o motivo, né? E por quê, né? Talvez alguém pergunte assim, mas por quê? Como que é isso, né? Às vezes a gente fala assim, você ouviu, você viu, Deus, Jesus apareceu. Eu tinha uma oração, sabe, pastor Fábio, que dentro do meu jeito, né, de falar com Deus, eu digo assim, todo pai, quando o filho vai nascer, a gente sempre pede para que a criança venha com saúde, claro, que o parto seja uma bênção, normal. Mas eu tinha uma oração que ninguém sabia, isso era eu e Deus. Eu por algum motivo, e Deus, né, certamente sabe o porquê, eu pedi a Deus que Ele nunca me desse uma criança com síndrome de Down que eu não saberia cuidar. Olha só, especificamente... Especificamente isso. Minha esposa não sabia, meu melhor amigo não sabia, ninguém sabia. Então eu tinha convicção que Deus ali, Ele estava falando comigo. E a partir dali, eu realmente começo a tratar as coisas do Senhor com seriedade, eu começo uma busca... Não houve de você uma revolta naquele primeiro momento, porque, lógico, a gente entende hoje a questão do síndrome de Down é muito esclarecida, né? Inclusive, eu tenho, assim, amigos que têm síndrome de Down e são meus amigos, é um amigo. Então, hoje é muito mais esclarecido. Mas, em um tempo atrás, e não há tanto tempo assim, não tinha tanto esclarecimento, né, disso. Sim. A gente via, a população via, às vezes, como uma doença mesmo, como uma coisa muito ruim. E depois a gente começou a esclarecer as coisas. Aqui em Belo Horizonte mesmo, tem um instituto muito sério, muito bacana, o Mano Down. Que deixa as coisas até muito mais claro para as pessoas. Mas a gente entende um pai que vai ter um filho que recebe essa notícia, naquele primeiro momento, né, ele rejeitar, ele não querer, ele não aceitar, ele ficar revoltado, né, porque meu filho vai ser assim. Teve isso com você? Você chegou a falar assim, mas por que eu? Isso é um castigo, eu não quero. Você chegou a ter essa revolta ou não? Vamos lá. Primeiro que, assim, uma coisa que é bom pontuar, nós descobrimos no parto, né? Tem os exames, né, da nuca, enfim, nenhum exame pegou. Então, primeiro foi um susto. Da minha parte, não, eu nunca rejeitei, porque eu tinha esse entendimento. Claro, vivemos, eu e minha esposa, as fases de um luto, sim, né? A negação, a barganha com Deus, né, para que aquele diagnóstico não se confirmasse. Vivemos sim. Perfeitamente. Acredito que para minha esposa, e conversando com ela, para ela foi um pouco mais difícil, porque aí o que eu quero que você que nos assiste, nos ouve, entenda, é que ela vinha de um processo que 1 ano antes o marido tinha traído. Ela vinha de um processo em que ela estava me perdoando, porque o perdão também não foi assim do dia para a noite, claro, e ficou lindo. Eu brinco que eu fiquei pelo menos 2 anos sem ver a minha esposa sorrir. Eu fui ver a minha esposa sorrir e a Sara tinha mais de 1 ano de idade numa reunião de amigos, né? Foi todo um processo. E você imagina, né, uma mulher ferida por uma traição de um marido, cristã sim, temente a Deus. Minha esposa é uma bênção, uma mulher cheia do Espírito Santo, mas... E aí, de repente, né, uma gravidez que nós não planejamos e nasce a criança com síndrome de Down. Claro, ela teve os questionamentos dela, sim, mais do que eu, porque eu tive esse discernimento claro. Então, assim, eu sempre vi a Sara e vejo até hoje,
e sempre que posso testemunho, e todo mês de março, principalmente, que é o mês do aniversário dela, nós falamos mais intencionalmente sobre isso, né? Ela é o agente de Deus para a minha conversão. Então, volto a falar, quisemos barganhar com Deus, não se confirma, aquela negação, não é possível, porque a gente, mas de rejeitar não. E é interessante, pastor, porque ao longo desses anos, né, em vários médicos, trabalhos que fizemos, buscas, né, por fisioterapeuta para melhorar a qualidade de vida, fonoaudiólogo e outros profissionais, terapeutas ocupacionais, o que eu mais vi em clínicas e consultórios foram mães sem os pais, com as crianças portadoras de alguma síndrome, e especificamente a síndrome de Down. Um abandono por parte de pais. Porque é o seguinte, né, pastor? Mãe é mãe, né? Nós temos que dizer, uma mãe, ela cria 10 filhos sozinha, um pai não cria um. Aí eu sei que alguém vai olhar e falar, mas meu pai criou 5 lá em casa sozinho. Seu pai é exceção. É exceção. Né? Seu pai é exceção. Geralmente, quando acontece alguma coisa com filhos pequenos, os pais, o pai, homem, ele distribui os filhos, né? Um vai para a avó, o outro vai para a tia, o outro vai para a prima. Claro. Né? Porque ele não tem como administrar aquilo ali. Eu sei muito bem como é isso aí, porque um dia minha esposa, depois de 10 anos de casados, minha esposa viajou pela primeira vez sem mim e sem os filhos, nossos filhos. E ela ia ficar só 2 dias fora, um curso que ela ia fazer, só 2 dias. E ela deixou tudo lá em casa organizado, tudo. Ela só pediu uma coisa para mim, falou, amor, eu te pedi só uma coisa, não deixa os meninos sair da rotina, que é horário de dormir, horário de acordar, ir para a escola e tal. Ficou lá uma ajudante nossa, ficou dormindo lá esses 2 dias. Então, assim, o primeiro dia, eles já dormiram no meu quarto, os 2, já acordaram atrasado para ir para a escola, um já esqueceu a lancheira, um caos foi instaurado dentro daquela casa. Desse 2 dias, não é porque eu quis falar, vamos aproveitar que a mãe está aqui, tudo liberal, não é porque eu não conseguia, mandei umas 10 vezes deitar, gente, vai para o quarto de vocês. Não, papai, só mais um pouquinho, nós já estamos indo. A hora que o senhor dormir, a gente vai. Aí a hora que viu, já dormiu ali. Então o pai não consegue. Minha preocupação é assim, gente, não estou aguentando sono, preciso dormir e levantar amanhã cedo trabalhar. Né? E a mulher jeito. Não, ela tem esse instinto, ela tem essa condição. Às vezes você vê, eu vou muito para Esmeraldas aqui perto, e às vezes você vê no ponto de ônibus assim, uma mãe com uma criança deficiente no colo e com 2 crianças segurando na mão de mais 2 crianças pequenas para pegar um ônibus, com certeza para ir para um tratamento, alguma coisa. Sim. E realmente você não vê, às vezes, o pai ali. Tudo bem que alguns podem estar trabalhando, alguma coisa assim, mas na maioria das vezes não é mesmo. É isso que você está falando, é um abandono mesmo que acontece. Pastor, eu quero te fazer uma pergunta também, que eu conheci, né, igual eu te falei, tem um amigo que tem síndrome de Down e conheci alguns outros por aí pela vida, até um que eu quero falar dele aqui depois do intervalo, e eu reparei nessas pessoas que eles têm um senso assim de, não é senso a palavra, mas como se fosse uma inteligência muito avançada, muito rápida em relação às outras coisas. Eles têm algumas limitações para algumas coisas, mas para outras eles parece que são muito diferentes da gente, são muito mais inteligentes. O senhor repara isso na sua filha hoje? Mas o senhor não vai responder agora, não. O senhor vai dar 1 minuto, nós vamos tomar um café e vamos voltar depois dos intervalos, daqui a pouquinho, com o pastor e engenheiro Gilberto Fernandes, contando histórias maravilhosas da sua família e da sua conversão aqui. 1 minutinho aí, a gente volta já. Estamos de volta aqui no nosso podcast Pode Crer com o pastor e engenheiro Gilberto Fernandes, contando histórias maravilhosas da família dele, da sua conversão, abrindo o coração, rasgando o coração mesmo de tudo que aconteceu com a sua vida. E o senhor tem uma experiência de vida muito importante e interessante, que eu sei que vai ajudar muitas pessoas. E o senhor está contando do seu relato sobre a sua conversão e sobre algo que te surpreendeu, que é o senhor ter sempre pedido para Deus para nunca ter um filho com síndrome de Down, e aí nasce a sua filha com síndrome de Down. E o senhor, ao invés de uma revolta, o senhor entendeu aquilo como um recado de Deus, e ali o senhor entregou a vida para Jesus naquele momento que o senhor descobriu
né, na hora que nasceu. Isso. E passou-se, aí ela está com 14 anos, Exato. né? Aí eu perguntei para o senhor, como eu conheço pessoas que têm a síndrome de Down, eu não sei nem se fala isso mais hoje, se é isso mesmo, É isso síndrome mesmo. de Down. Elas têm um senso de inteligência, assim, parece que muito diferente da gente, né? Eles são muito rápidos no falar. Eu até citei o exemplo para o senhor aqui no intervalo do Dudu do Cavaco, que é um querido, que um dia nós fomos fotografar para um calendário do Mano Down, e o cara falou com ele: Dudu, você tocou no Mineirão para 50 mil pessoas, tinha 50 mil pessoas lá, Dudu. Ele falou assim: olha, eu toquei, mas eu não sei porque eu não contei. Sensacional. E eu achei aquilo sensacional. Eu falei: exatamente isso, eu não contei, eu não vi. Se tinha 50 mil ou 49, ou 49.900, né? Sua filha é assim também? O que a gente percebe, eles são muito sinceros, são muito espontâneos. Se gosta, gosta, se não gosta, não gosta. E falam. Eu falo que a gente, né, os normais, né, a gente é muito maquiado, né, a gente mede muito as coisas, né, então, assim, olha que coisa mais espontânea, eu não contei, né, e a Sara é assim, ela é espontânea, sincera. O Pedro, nosso filho mais velho, ele diz que ela parece que saiu de um filme, uma personagem de filme, que ela tem umas frases, umas tiradas, umas expressões dela. Aí eu faço uma paráfrase, eu falo assim: ela saiu de um filme mesmo, o roteirista é o criador, veio do céu com o propósito de ganhar o Pai para Jesus, mas sim, são muito espontâneos, né? Amorosos, né? A Sara é muito sentimental, ela chora nas séries, se ela percebe, às vezes numa oração, né? Se ela percebe a presença de Jesus, ela chora. Nós recentemente tivemos, ela teve uma pneumonia, isso é até bem recente, e nós estávamos em recuperação no hospital. Eu estava com ela no domingo pela manhã, assistindo o culto pela TV, e pelo nosso Instagram, da nossa comunidade, e o pastor fazendo uma oração para que ela fosse para casa. E eu falei: olha aqui, Sara, estão orando por você. E passei o celular para ela, e quando eu olhei assim para ela estava enxugando as lágrimas. Assim, tem síndrome de Down, mas tendo um entendimento do que estava acontecendo. Sim. Então eu admiro isso, sabe? Essa sinceridade, né? Para nós tem uma deficiência intelectual, né? Para nós aqui nessa terra, nesse plano aqui onde estamos, é uma deficiência intelectual. Mas Deus faz tudo perfeito, né? Deus não erra. Sem dúvida. Agora, pastor, o senhor como pai de uma já adolescente, né? Entrando para a adolescência, nesse tempo, desde que ela nasceu para agora, com toda a tecnologia, até com a questão da igreja, de vocês irem para a igreja, o senhor já notou, já teve assim, já sentiu alguma questão de preconceito com a sua filha? O senhor já passou por alguma situação assim? Então, pastor Fábio, as pessoas, claro, né, de um modo geral, olham ainda um pouco diferente. Já foi pior, como você disse agora mesmo, já foi pior, hoje é menos. No nosso meio cristão, né, a gente está quase sempre, né, com o pessoal da igreja ou com a família, até que não. As pessoas, né, querem acolher, talvez não saibam como, mas querem estar junto. Ela é muito querida, mas assim, claro, ainda existe quem olha um pouco diferente, menos, mas ainda existe. E é claro, é um desafio. Eu me recordo que em dias de crise, e a gente está falando do lado bacana, mas é óbvio que é desafiador ser um pai de alguém com uma síndrome, né? Hoje nós temos um crescimento aí de casos de autismo, né? E é óbvio que é muito desafiador, né? E eu lembro que no meio de crises que eu já tive, de querer às vezes me indignar com gente que não estava tratando ela do jeito que eu gostaria que tratasse, ou com dificuldades de aprendizado que ela tinha, eu me recordo que um dia, também em oração, eu entendi que nem eu sabia como fazer, e até hoje não sei como proceder em determinadas situações. Como que eu posso cobrar de alguém também? Né? Assim, que talvez não tenha o convívio que eu tenho. Então, assim, é um desafio grande. Agora, especificamente com relação ao preconceito, eu acho que é cada vez menor. Sim. O que nós precisamos é sermos mais intencionais com essas pessoas que têm uma dificuldade.
de querer realmente, assim, isso eu tenho buscado desenvolver isso com relação a outras crianças e outros pais de crianças que têm outros transtornos ou síndromes que eu não sei qual o tamanho do desafio deles. E eu acho que como cristãos ou como um cidadão, nós precisamos desenvolver isso, sabe? Conversar mais e tentar entender como é a vida de pessoas que têm, especificamente aqui estamos falando da síndrome de Down, né? Sim. Então, eu acho que é por aí. O senhor me fez lembrar agora de um amigo, uma pessoa tão querida, que chama Odair José, que era portador de síndrome de Down. Ele faleceu tem pouco tempo, foi uma pena, uma perda muito grande, né? Eu trabalho nos bastidores de evento, né? E ele frequentava esses bastidores de sertanejo, ele amava, ele era berranteiro, tocava berrante muito bem. E ele saía da cidade dele e ele ia sozinho para esses lugares. E ele conseguia entrar na festa sozinho e chegar lá onde era o camarim, e todo mundo tinha muito carinho por ele, todos os artistas, então ele estava sempre dentro de qualquer camarim. E no nosso, dos meus irmãos, o César e o Fabiano, ele ia muito. Até meu irmão fez uma homenagem para ele, agora na partida dele. E eu me lembro assim que ele sabia que eu era pastor, ele me conhecia muito, gostava muito de mim, sempre muito carinhoso, igual o senhor falou, chegava, abraçava a gente. Então, quando ele chegava perto para conversar comigo, estou falando assim da inteligência deles, né? Quando ele chegava para conversar comigo, ele só falava coisa de igreja, sabe? Ô pastor, eu tô indo na igreja, viu? Eu tô indo na igreja lá na minha cidade, tá? Eu vou na igreja com a minha mãe, a gente ora lá no culto lá, o pastor fala lá, eu escuto tudo, eu canto e tal. Aí, quando ele chegava, ficar bem com o pastor. Exatamente. Aqui, né? Aí quando ele chegava com outra pessoa, que ele sabia que era de outra coisa ali, era o cara que gostava da farra, de bebida, ele começava a falar dessas coisas com a pessoa, sabe? Tava na cachaça hoje. Bom de relacionamento. Bom de relacionamento. Eu ficava só olhando, falei, gente, como é que pode, cara? Mas ele vem em mim, ele fala de um jeito, e chega no outro, ele já sabe que o discurso tem que ser outro. E nós tivemos uma situação muito, muito interessante, que ele conhecia todo mundo, e nós temos um contratante no interior de São Paulo, muito querido, meu amigo Marcos Mioto, e ele que faz a contratação dos artistas e põe a lista de hotel lá, e essas coisas, e às vezes sabia que o Odair não tinha lugar para ficar, porque ele ia só com a mala, na coragem, e ele sempre começou a arrumar quarto para esse Odair, né, para ficar. E avisava ele, e ele entrava numa van e ia sozinho. E um dia ficaram a equipe toda no hotel muito chique, só tinha aquele hotel na região, em Campinas, e a produção falou o seguinte, falou assim, ó, o almoço é no restaurante tal, ali do lado, que era um lugar mais barato, era muita gente, estamos falando em 100 pessoas para almoçar, assim. E o Mioto, quando foi pagar a conta dele, ele era o chefe, quando foi pagar a conta dele, tinha lá, tipo assim, R$600 a mais. Aí ele falou, isso aqui não é meu, não consumi. A mulher, não, tudo bem, vamos olhar. Aí olhou, falou assim, não, é do senhor sim, é do senhor. Não, mas eu não comi aqui, eu não comi no hotel. Não tem como, eu estava trabalhando, eu nem vim para cá, eu só vim tomar banho. Aí pega a nota para ver quem que assinou. Aí a nota, estava assim, não tinha assinatura, mas estava assim, Odair José disse para que está autorizado colocar na conta do Marcos Mioto. Aí, cara, ele pagou e falou assim, cara, esse menino não tem cabimento. Ele pegou, sentou, muito bom. Sentou no restaurante do hotel, pediu e falou assim, ó, conta do Marcos Mioto. Os caras, pô, você autorizou o quarto dele aqui, tá tudo certo, só anotaram lá. Eu achei aquilo sensacional e o Mioto também achou aquilo sensacional da parte dele. Muito bom. Ô, pastor, como que o senhor prepara assim, ou se o senhor pensa nisso, ou se o senhor leva um dia cada vez do futuro da sua filha? Um dia de cada vez. Há uns anos atrás eu visitei uma pessoa que estava com uma filha com, se não me engano, uns 2 meses de idade, com Down. E ele estava apavorado o que seria quando essa menina tivesse 18, 19 anos. Nunca pensei, pastor, nunca sei que lá na frente esses desafios acontecerão. É claro que nosso foco hoje é em tentar dar a melhor qualidade de vida para ela,
que ela não, por exemplo, ela ainda não é alfabetizada, a gente, né, tenta, né, estamos buscando que ela consiga isso. Se não conseguir, está nas mãos do Senhor, que ela consiga se relacionar, né, nosso incentivo para que ela, né, tenha uma vida social e ela tem amigos, né, gente, principalmente da nossa comunidade, que a respeita, que a inclui. Então, o nosso desafio hoje é esse, é na adolescência, né? Eu já fiz uma barganha com ela, que namoro só depois dos 18, então eu ganhei um tempo, né? Porque para decidir o que vai decidir, fazer. Né? Porque mas aí não é só no seu caso, não, é no de todos os pais. Exatamente, né? Então, assim, com 12, 13, quando começou a fulana, meu príncipe, eu falei, não, dá para esperar 18, porque até 18 você é um adolescente, depois a gente vai ver. Depois de lá, quando tiver 18 a gente vê. Então, assim, um dia de cada vez, né? E Deus, né? A Bíblia nos ensina isso, né? Basta cada dia o seu próprio mal, um dia de cada vez a gente vai vivendo. O desafio, né? Já é um desafio agora, né? Para que vamos pensar lá na frente? Sem dúvida, sem dúvida. E o senhor já teve a oportunidade de aconselhar algum pai que teve um filho com síndrome de Down, já te procurou, já te pediu conselho? Sim, já, né? Teve, por exemplo, esse caso é o que mais me chama a atenção, né? A aflição de um pai preocupado o que seria dessa criança quando ela tivesse 18, 19, 20 anos, né? Sim, né? É claro, a Bíblia nos ensina, nos mostra, né, que aquilo que nós vivemos, passamos, tem um motivo e a gente é usado nessa área. Então, assim, Deus não permitiu isso, não acredito que foi só para que eu... Se fosse só por isso, já estava maravilhoso, né? Mas eu creio que nós passarmos por isso é motivo de nós mudarmos o nosso olhar, termos mais compaixão com gente que passa por essas situações, que são desafiadoras, como dissemos, e sim, ajudarmos pessoas que têm esse tipo de dificuldade. Né? Então, assim, já aconselhamos, conversamos, e é basicamente isso, é viver um dia de cada vez. Né? E cada um de nós, às vezes, tem, por exemplo, a Sara, ela tem uma saúde excelente, né? Embora tenha recentemente sido internada, até os 14 anos ela nunca teve nenhum tipo de problema de saúde. Mas teve um surto de pneumonia em Belo Horizonte, foi terrível. Muita gente. Né? Ficamos 5 dias no CTI. Meu Deus, foi um desafio no último mês. Mas há outros, por exemplo, nunca havíamos tido problema nessa área com ela. Mas conhecemos tantas outras pessoas, né, que o risco de cardiopatia é 50%. Então, quer dizer, vamos dizer, metade dessas crianças tem uma cardiopatia. Então, às vezes os desafios se apresentam de forma diferente para cada um. Então, acabamos assim, aprendendo uns com os outros também, né? Então, sim, temos, gostamos quando nos procuram, não temos todas as respostas, mas vivemos com quem tem todas as respostas, que é o nosso Deus, né? E podemos apontar caminhos, chorar juntos, orar juntos, enfim, sabemos que isso é um ministério, é um chamado, poder ajudar pessoas que têm, né, o filho com algum tipo de dificuldade. Fantástico, fantástico. O senhor tem um livro também, pastor? Não trouxe, mas tenho sim um livro que chama O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas. Olha só. Que foi um livro que eu escrevi. Hoje eu vejo ele olhando aí para trás como memórias de um recém-convertido, né? Foi o que Deus fez na nossa vida no primeiro ano de vida da Sara, que é o meu primeiro ano de conversão. Então ali eu relato as promessas do Senhor, os milagres que vivemos, como eu conseguia perceber Deus na vida da Sara e na nossa vida. Então foi um livro escrito há 13 anos atrás, né? 14 menos 1, 13, em que eu faço esse relato, né, do que Deus havia feito nesse primeiro ano da minha conversão, o primeiro ano do nascimento da Sara. Fantástico, fantástico. Olha, tá aqui o seu Instagram, tá na tela agora, PR Giba, né, de pastor Gibas. Para quem quiser entrar em contato ali,
perguntar sobre o livro dele, como que faz para adquirir, ou então algum pai que tem uma dúvida, quer tirar, quer conhecer a sua igreja, pode entrar em contato com o senhor por ali, né? Estamos à disposição, vai ser um prazer falar com você que nos ouve aqui, que nos assiste. Maravilha. Pastor, prazer foi ter o senhor aqui, ouvir os seus relatos, o senhor ter se despido aqui de alma, abrido o coração, contando coisas que muitas vezes as pessoas não têm coragem de contar, e eu tenho certeza que isso foi um instrumento de cura para muitas pessoas que estão em casa. Amém. Então que Deus continue te usando, abençoando toda a sua família. Fala com a Sara que nós mandamos um beijo para ela, para todos os seus filhos também, mas um muito especial para ela, viu? Tá bem. Para o senhor também. A porta dessa casa aqui está sempre aberta para o senhor. Quando o senhor escrever o próximo livro, o senhor, por favor, traga para o senhor lançar aqui com a gente. Tá bem. Tá? Agradeço, pastor Fábio, a atenção, o carinho da equipe de vocês. Né, o Rede Super sempre tão carinhosa com a gente. Nós tivemos oportunidade, uma curiosidade, de há alguns 10, 12, deve ter 11, 12 anos, a Sara ela aparece no clipe do André Valadão, Quero Agradecer. Ah, olha só que legal. Se você talvez não viu ou se já viu, quiser rever o clipe de Quero Agradecer do André Valadão, quando tem muitas crianças participando, a Sara é uma daquelas criancinhas, ela devia ter 2 anos na época, e nós somos gratos, né, por ter essa porta sempre aberta para poder falar das maravilhas que o Senhor fez e tem feito na nossa vida. Agradeço o convite, o carinho, e fica um abraço para todos aí. Olha que bênção, que legal. Nós vamos assistir um pedacinho do clipe dela aqui também. Tá bom. Bênção demais. Obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado a você que está em casa assistindo a gente, aí no hotel, quem sabe num quarto de hospital. Eu quero te dizer que a Rede Super é a sua casa também. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Fiquem com Deus. Posso agradecer a Deus pelo seu cuidado com os seus, ao abrir o mar e a seco andar. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Posso agradecer a Deus por estar na cova dos leões, na fornalha ardente não queimar. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador.
Hoje sei que posso caminhar de mãos dadas em volta do altar. Como foi, eu sei, sempre será. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Eu quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Eu quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Como posso agradecer a Deus